Irmãos, eu quero ler nessa noite Marcos capítulo 2, motivo de grande alegria, né? Poder estar aqui nessa noite com os irmãos e agradecendo a Deus, agradecendo ao pastor Hudson, né, que nos convidou. E sabemos que Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui nessa noite. Então nós vamos ler Marcos capítulo 2. Que nos diz assim, irmãos: o paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Então, esse texto aqui da palavra do Senhor, ele mostra aqui para nós, irmãos, do paralítico de Cafarnaum. Veja, irmãos, que Jesus, por onde ele andava, sempre os milagres acompanhavam, né? Se nós olharmos um pouco antes, no capítulo 1, do versículo 21, nós vemos também Jesus em Cafarnaum, libertando aquele homem, né, que estava endemoniado, e que estava ali possesso. E então, depois, irmãos, quando passou tudo isso, a palavra do Senhor diz que lá em Cafarnaum também, ele estava agora fazendo mais da obra do Pai. Ele estava mostrando que ele veio para salvar, para libertar, para curar. Porque se lá em Cafarnaum ele libertou aquele que estava possesso, agora em Cafarnaum, a palavra do Senhor diz que ele ali chegou. E quando ele estava ali ensinando a palavra do Senhor, todos começaram a chegar pessoas e pessoas, e foi enchendo aquele lugar, enchendo aquele lugar. A palavra do Senhor diz que até mesmo junto à porta não tinha mais espaço para ninguém, então superlotou aquele lugar. E então ele ensinando e as pessoas ali ouvindo, mas de repente, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que foi trazido àquele lugar um homem paralítico que foi trazido àquele lugar porque soube-se que Jesus estava em Cafarnaum, que Jesus estava naquele lugar, naquela casa, naquele lugar ali ensinando a palavra. Aí então, como levar o paralítico até Jesus, se não tinha espaço para nada, nem junto à porta não tinha mais lugar? Mas a palavra do Senhor nos diz aqui, que de repente, irmãos, eles
subiram até o telhado, né? Tiraram as telhas e começaram a baixar aquele homem pelo telhado ali diante de Jesus. Veja que ato de fé. Isso é um ato de fé, não é mesmo? Então veja a dificuldade, irmãos. O lugar cheio, não tinha espaço, Jesus lá dentro ensinando, e o paralítico para o lado de fora, as pessoas que o trouxeram não conseguiam colocar ele lá dentro, mas pela fé eles subiram no telhado, estava agora baixando o paralítico diante de Jesus ali naquele lugar. Então, irmãos, isso foi uma atitude de fé, uma atitude de pessoas que estavam crendo no milagre de Deus. Mas agora, humanamente falando, irmãos, o que seria talvez da nossa atitude, né, se tivéssemos nós no lugar daquele paralítico? Se fosse nós no lugar daquele homem, naquele leito, naquela cama, ou naquela maca, seja o que for ali, que aquele homem estava, qual seria a atitude nossa, minha, de cada um de nós, né? Será que vai adiantar? Será que nós vamos conseguir? O lugar está cheio, não tem como nós entrar, vamos deixar para outro dia, é impossível, como que nós vamos entrar? Ah não, vamos subir no telhado, mas não subir no telhado, vai ser pior ainda, nós vamos estar correndo o risco de cair de lá. Mas irmãos, não foi essa a atitude daqueles homens, e nem do paralítico, né? Porque eles assim o fizeram. E então aquele homem que estava lá para o lado de fora, paralítico, agora estava em cima do telhado, e agora estava sendo descido ali diante de Jesus, naquele lugar. E então, irmãos, isso foi uma atitude de fé, de confiança, de esperança, uma atitude de pessoas ousadas, uma atitude de pessoas que vieram com o propósito de levar aquilo que eles vieram buscar. E eles sabiam que aonde Jesus estava, os milagres aconteciam. Eles sabiam que aonde Jesus estava, coisas maravilhosas poderiam acontecer, e aquele homem que veio carregado, ele poderia sair andando para voltar à sua casa novamente. E então eles tomaram essa atitude. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, aqui, nesse capítulo 2 do livro de Marcos, no versículo 5, que quando assim Jesus viu aquele buraco, aquele homem sendo descido, então, no versículo 5, qual foi a primeira palavra de Jesus para aquele homem? Filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Aí alguém poderia dizer, mas ele veio para ser curado. Mas existe bênção maior do que essa de ser perdoado os pecados, não é mesmo, irmãos? Existe bênção maior do que ser perdoado por Jesus, ser aceito por Jesus. Então Jesus olhou para aquele homem e a primeira palavra não foi, você está curado, você está liberto, você não é mais um homem paralítico, pode sair andando novamente. Não, a primeira palavra de Jesus, versículo 5, perdoados estão os teus pecados, perdoados estão os teus pecados. Então, amados irmãos, já valeu todo o esforço de subir no telhado, né? Nessas alturas aí. Aí então, perdoados estão os teus pecados. Aí, irmãos, prosseguindo aqui, e diz assim que estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoavam em seus corações. Eles não falavam, mas eles pensavam. Eles tinham isso em mente, eles tinham isso no coração. Dizendo, mas esse homem está blasfemando, porque quem pode perdoar pecados? Unicamente Deus pode perdoar pecados. Mas como Jesus sabia e sabe de todas as coisas, ele então, irmãos, imediatamente falou para aqueles homens, porque arrazoais entre si, em vossos corações, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou levanta o teu leito e vai para a tua casa? Então foi que Jesus estava perguntando, né, para aqueles homens que estavam ali com esses pensamentos, né,
esses homens que estavam blasfemando nos seus corações. Jesus estava, então, agora perguntando. Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta e anda? Se Jesus falasse levanta e anda, e não falasse perdoados são os seus pecados, ele poderia levantar, andar e voltar para a sua casa e viver a vida que ele queria viver lá fora. Mas a partir do momento, irmãos, que ele sentiu o perdão de Jesus, que ele sentiu que ele estava sendo perdoado, que ele ouviu da boca do Senhor que ele estava sendo perdoado, ele voltou para a sua casa, mas ele voltou transformado. Não só transformado porque agora ele estava andando, mas transformado porque agora ele estava perdoado por Jesus. Porque agora ele estava liberto dos seus pecados. E então Jesus diz assim para aquelas pessoas que ali estavam: ora, para que saibais que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados, a ti eu te digo. Agora Jesus mostrando o poder dele, né? A ti eu te digo, tome o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, mas também ele tem poder para curar. E como nós estamos nessa campanha de cura, de milagres, irmãos, Jesus é como se ele estivesse dizendo: eu não tenho só poder para perdoar, eu tenho poder para curar, para libertar, para transformar, para fazer o sobrenatural. Então ele diz: tome o teu leito e volte para a tua casa. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 12: e tomando o leito, ele saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal, nunca vimos acontecer isso. Então Cafarnaum foi abalado pelo poder de Jesus Cristo. Cafarnaum, irmãos, pôde sentir o que o Senhor estava fazendo naquela cidade, naquele lugar. E agora, irmãos, esse Jesus que estava em Cafarnaum é o mesmo que está aqui na nossa cidade, é o mesmo que está na nossa nação, é o mesmo que está nos quatro cantos da terra, porque o salmista diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra, e Ele está olhando quem está precisando da sua ajuda, e Ele está olhando e está vendo quem está recorrendo a Ele, e quem está deixando de recorrer a Ele também. Então, meus amados irmãos, a boa palavra nessa noite é que aquele mesmo Jesus que operou no passado, que estava lá em Cafarnaum, é o mesmo que está aqui nesta noite, é o mesmo que está na nossa casa, que está lá no teu trabalho, que está lá na tua família, que está sondando as nossas atitudes, que está olhando para nós, está tentando muitas vezes até provar a nossa fé, como a fé daquele homem foi provado lá em Cafarnaum, naquela cidade, porque ele chegou e não tinha como entrar naquele lugar, mas eles tiveram aquela atitude difícil até mesmo, né, de conduzir um paralítico em cima do telhado, mas eles assim o fizeram, e valeu todo o esforço, não é mesmo, irmãos? Valeu todo o esforço,
assim como o Senhor está olhando para mim, para você, e está dizendo que vale todo o esforço. O Espírito Santo continua todos os dias falando em nossos corações, que vale todo o esforço, lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! O vosso trabalho não é vão, o vosso esforço, a vossa confiança, a vossa dedicação não é vã. Aleluia, e nessa campanha de curas, de milagres, Deus pode fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Às vezes nós achamos que é difícil, que não tem jeito, mas para aquele homem que estava do lado de fora, humanamente falando, também era difícil, também era quase impossível. Uma casa cheia, uma casa que não tinha condições de entrar lá dentro, mas eles deram um jeito, eles tomaram uma atitude de fé, e muitas das vezes Deus manda nós tomar uma atitude de fé, nós dar um passo pela fé, para nós ver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós queremos ver as curas, os milagres, as transformações. Então, muitas das vezes, nós precisamos sair da nossa área de conforto e tomar a nossa atitude de fé, nos levantar, tentar ver o sobrenatural de Deus. E você pode nessa noite olhar para mim e dizer: mas como, irmão Ezequiel? Fazendo muitas vezes aquilo que a nossa carne não quer fazer, e que o inimigo não quer que nós venhamos fazer também. E o que a nossa carne às vezes não quer, e o inimigo também não quer? Que nós às vezes nos levantemos numa campanha de oração, de jejum, que muitas vezes nós tomamos uma atitude que vai incomodar o adversário, que vai incomodar a nossa carne, e então nós falamos: não, eu vou travar essa batalha de oração, à noite ou pela madrugada, eu vou fazer essa campanha de jejum, eu vou fazer essa campanha de leitura bíblica, eu vou fazer esse esforço que muitas vezes eu vou ter que travar uma batalha contra mim, contra o meu cansaço, contra a minha carne, contra o meu adversário. Mas eu vou travar essa batalha, porque eu quero ver a cura, eu quero ver o milagre, eu quero ver a transformação, eu quero ver o mesmo Jesus que passou em Cafarnaum, passando na minha casa, na minha cidade, na minha igreja, na minha congregação, na minha família, no meu trabalho. Eu quero ver o meu Jesus fazendo o sobrenatural. Aleluia! Quem crê nessa promessa pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Se aquele homem falasse não, aquele paralítico falasse para os que estavam conduzindo ele: não, vamos voltar outro dia, não tem jeito, é difícil, não tem como nós chegar perto de Jesus, vamos deixar para outra ocasião, é impossível, a casa lotada, não tem como nós entrar, vamos deixar. E então eles iam voltar para casa. Aquele homem ia voltar sem os seus pecados ser perdoados, aquele homem ia voltar paralítico, e a sua rotina ia ser a mesma, os seus dias iam ser o mesmo, e quem sabe era a última oportunidade que o Senhor estava dando para aquele homem. Irmãos, então, muitas das vezes o Espírito de Deus está falando em nossos corações, que talvez nós precisamos tomar as nossas atitudes de fé, de coragem, e ver o sobrenatural. Mas está difícil, não conseguimos, não vamos conseguir, mas pela fé nós vamos dizer: não, nós vamos conseguir.
Pela fé, quem sabe aqueles homens falaram para o paralítico: você veio paralítico, mas você vai voltar andando. Mas a casa está cheia, mas você vai voltar andando. Não tem jeito, não, mas você vai voltar andando. Não podemos nem nos aproximar da porta, mas podemos nos aproximar do telhado. Aleluia, não podemos entrar pela porta, não tem problema, entramos pelo telhado, mas vamos sair daqui com a bênção de Deus. Aleluia, vamos sair daqui com o milagre de Jesus, porque Jesus que está em Cafarnaum, Ele vai nos visitar, e Ele visitou aquele paralítico. Houve um rebuliço naquela cidade, e a bênção de Deus aconteceu na vida daquele homem. Irmãos, vamos nos levantar contra o adversário, contra a tristeza, contra a angústia, contra a palavra negativa, contra as obras do diabo, contra as potestades, contra a mentira, contra as palavras negativas, e vamos dizer para o mundo, para o adversário, vamos dizer para a nossa carne, vamos dizer para tudo que vier contra nós, vamos dizer: Jesus continua a curar, a fazer milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é o mesmo eternamente, porque nele não há mudança e nem sombra de variação. O mesmo Jesus que operou em Cafarnaum, Ele vai operar em Campo Largo, Ele vai operar no Paraná, Ele vai operar no Brasil, Ele vai operar na face da terra, porque Ele continua o mesmo. Quantos creem nessa promessa, pode glorificar a Deus, aleluia, porque Ele está aqui nessa cidade, Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui te visitando, Ele está aqui para fazer milagre, para fazer cura, para fazer transformações e para perdoar pecados, que é o mais importante também. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, meus amados irmãos, você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, você que está aí na tua casa, você que talvez está chorando, você que talvez acha que não tem mais jeito, Jesus está dizendo para você: tem jeito, você pode. Aquele homem não conseguia se aproximar de Jesus naquele ambiente, mas ele entrou pelo telhado. Talvez você está aí na tua casa e você não conseguiu estar aqui nessa noite, mas você pode levantar a tua mão aonde você estiver e dizer: Jesus, eu quero a cura, eu quero o milagre, eu quero a libertação para o meu filho, minha filha, meu neto, meu sobrinho. Eu quero a libertação, eu quero a cura, eu quero a transformação, eu quero ver o milagre, eu quero ver o Jesus de Cafarnaum entrando na minha casa, no meu trabalho. Eu quero ver o Jesus de Cafarnaum fazendo o sobrenatural. E aquele homem, irmãos, para a maior surpresa dele, quando ele foi descido diante de Jesus, a primeira palavra não foi: levanta e sai andando, mas a primeira palavra, como eu já mencionei: perdoados estão os teus pecados. Não adiantaria nada ele voltar andando, mas sem perdão de pecado, sem vida transformada. Irmãos, é bom ser curado, é bom ser próspero, é bom ser abençoado, mas melhor de tudo é ser perdoado, é ser aceito, é ser abraçado por Jesus, é ser estar seguro em Jesus. É o melhor de tudo. Aleluia, porque cura, milagre Jesus faz, mas irmãos, perdoar pecados
é só Ele também que pode fazer, é só Ele que pode perdoar, é só Ele que pode tirar a tristeza, a angústia, e pode dizer: perdoados estão os teus pecados. E aqueles que arrazoavam em seus corações, Jesus estava dizendo para eles o que é mais fácil: dizer perdoados são os teus pecados, ou dizer você está curado, tome o teu leite e sai andando. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, Ele tem poder, eu estou te dizendo para você: pegue o teu leite e volte para a tua casa. Aleluia! Ele pegou o leito e voltou andando, e o mais importante, voltou perdoado, voltou jubilando de alegria, porque estava curado, estava perdoado, estava transformado pelo grande poder de Deus. Aleluia! Então, amados irmãos, curas e milagres, essa campanha, nunca esqueça, essas coisas continuam acontecendo nos nossos dias, e vão continuar acontecendo, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que você possa ficar com essa breve palavra, e que assim, irmãos, nós possamos ver, os irmãos possam ver até o final dessa campanha, curas e milagres acontecendo, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Você que está na casa e não está aqui hoje, você vai poder vir nos próximos cultos e dizer: eu quero ver o milagre, eu quero ver a transformação. Mas para isso é preciso atitude, atitude como aqueles homens tiveram. Aqueles homens tiveram uma atitude de fé, uma atitude que, humanamente falando, talvez muitos não fariam aquilo, né? Mas eles fizeram, né? Com a maior dificuldade, eles fizeram aquilo de subir no telhado e aproximar aquele homem diante de Jesus ali.